Olá pessoal, me chamo Vitor Mascarenhas, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar de um tema muito importante para quem convive com demências neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e a demência frontotemporal, tá? A conscientização do paciente sobre a própria dependência. Será que o fato de o paciente perceber ou não suas dificuldades influencia a evolução da doença e os benefícios da reabilitação? É exatamente isso que um estudo recente publicado procurou entender. E o que foi feito? Pesquisadores, né, analisaram dados de 186 pacientes com Alzheimer leve e 29 pacientes com demência frontotemporal, tá? Também chamada de DFT. Todos passaram por um programa de reabilitação cognitiva de um ano. No início do estudo, os pesquisadores mediram duas coisas: o nível de dependência dos pacientes nas atividades diárias, avaliado tanto pelos próprios pacientes como pelos cuidadores. A discrepância entre essas duas avaliações, ou seja, o quanto o paciente tinha ou não consciência da própria dependência, tá? E depois de um ano da reabilitação. Então, eles avaliaram novamente a dependência dos pacientes e buscaram entender o que influenciou essa evolução. E o que os resultados mostraram? Primeiro, os pacientes com demência frontotemporal tinham menos consciência da própria dependência do que os pacientes com Alzheimer. A diferença foi expressiva, de 20,9% contra 11,8%. Então, isso significa que na DFT, o paciente tem mais dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. Mas o dado mais animador é o seguinte: ambos os grupos se beneficiaram da reabilitação cognitiva. Houve uma redução de 25% na dependência para atividade diária. E a sobrecarga também dos cuidadores também diminuiu. Bom, e a conscientização influenciou? Bom, no grupo de Alzheimer, sim. Tanto a avaliação do cuidador quanto a avaliação do próprio paciente no início do estudo estavam relacionadas com o nível de dependência um ano depois. Ou seja, na dependência de Alzheimer, ou na doença de Alzheimer, melhor dizendo, o fato de o paciente ter, né, alguma consciência da sua dificuldade parece ajudar a prever a evolução e o sucesso da reabilitação. Já na demência frontotemporal, isso foi menos claro, justamente porque a falta de consciência é um sintoma muito mais presente. E o que significa isso na prática? Bom, isso ensina duas coisas importantes. Primeiro, não dá para tratar todas as demências da mesma forma. Na DFT, a reabilitação precisa considerar que o paciente pode não reconhecer que precisa de ajuda. E isso exige estratégias diferentes, com mais suporte dos cuidadores e adaptações ambientais. Segundo, na doença de Alzheimer, mesmo em estágios leves, tanto na percepção do cuidador quanto na percepção do paciente, são ferramentas valiosas para planejar o tratamento e depender, tá, do prognóstico. Então, qual foi a conclusão aí dos autores do estudo? A conscientização sobre a própria dependência não é apenas um detalhe clínico, ela pode influenciar na evolução da demência e a resposta à reabilitação. Ouvir o paciente, mesmo com as limitações que a doença impõe, e acolher a visão do cuidador são atitudes que vão fazer diferença na qualidade do cuidado, tá? É claro, tá, que faltam mais estudos, principalmente com amostras maiores de DFT, mas os dados que temos já mostram que a evolução inicial, tá, dessa avaliação da consciência sobre a dificuldade diária pode ajudar, tá, a personalizar o tratamento e melhorar os resultados. Bom, minha gente, se vocês gostaram do conteúdo, deixa o like, compartilha, né, com quem cuida ou com quem convive com esse tipo de demência. E se inscreva no canal para mais vídeos sobre neuropsicologia, neurociência, terapia cognitivo-comportamental, reabilitação neuropsicológica, tá? E também, mais especificamente, com envelhecimento. Forte abraço, até o próximo vídeo.